Boa noite, igreja, graça e paz. Prazer mais uma vez estar no púlpito da Igreja Presbiteriana de Canoas. Para aqueles que não me conhecem, eu pastorei uma congregação em Bagé. E durante essa semana, pela forma que o reverendo Daniel viajou, eu fui convocado por ele para estar nesse momento aqui com os irmãos, e é um prazer. Desde já quero agradecer mais uma vez a hospitalidade dos irmãos. Eu estou no Hotel 5 Estrelas aqui e agradeço muito por aquilo que vocês têm feito pela minha família. Nós não somos dignos de tanto carinho. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 112. Salmo de número 112. A igreja sempre é edificada quando ela tem um alimento tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Hoje pela manhã nós estávamos pensando um pouco sobre aquilo que Cristo fez por nós e como nós devemos viver à luz daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tanto na sua humilhação como na sua exaltação. Hoje nós vamos ver mais uma vez essa realidade de um homem piedoso. A toda a nossa liturgia foi chamar a sua atenção e a minha atenção para que a igreja possa viver de uma vida piedosa. E o Salmo 112 vai falar sobre isso. Escute com fé, com toda reverência, porque o que está na sua mão é a palavra do Senhor. O mesmo Deus que falou com Moisés no Monte Sinai é o mesmo Deus que fala com a sua igreja nessa noite. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A tua descendência será próspera na terra, e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será dito em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprir nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. E nós pedimos mais uma vez a ação do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, para que possamos ser consolados, edificados, exortados, para que venhamos viver para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já encontrou alguma pessoa admirável? Quando você olha a atitude dessa pessoa, você fica espantado com o seu caráter, com a forma que ela se lida com os seus negócios, como a pessoa é dentro de casa. Não, ela não é perfeita, com certeza. Mas ao olhar para essa pessoa, você fica encantado com o bom testemunho que ela dá. Rosária, ela escreveu um livro conhecido como O Pensamento Secreto de uma Convertida Improvável. E ela teve um encontro com um homem, um pastor, que por meio da atitude desse pastor, ela ficou impressionada com a vida daquele pastor e a forma como o pastor cuidava da sua esposa, como esse pastor cuidava dos seus filhos e a forma como ele vivia na comunidade. Ela era um ativista, era uma lésbica, e certa vez ela, escrevendo um artigo contra aquilo que o cristianismo defendia, esse pastor, ele resolveu escrever uma carta para essa mulher.
E o livro conta que, ao ler essa carta, ela não sabia se ela jogava fora ou se ela guardava essa carta. Porque as palavras que foram lidas foram palavras de exortação, mas ao mesmo tempo de amor. E ela pegou essa carta e colocou separadamente. Só que, logo depois, esse pastor entrou em contato com essa mulher e fez um convite para essa mulher, para que ela pudesse ter um momento de refeição e trocar algumas ideias sobre aquilo que ela tinha escrito. E ela fala o seguinte no seu livro: na refeição, Kim e Floyd, a esposa dele, fizeram algo que um extenso histórico cristão, mas foi praticamente perdido por muitos lares cristãos. Kim e Floyd convidaram um estranho para fazer-me não de bode expiatório, mas para ouvir e aprender a dialogar. Kim e Floyd têm uma fé transparente e vulnerável. Nós não debatemos sobre as nossas cosmovisões, conversamos sobre a verdade pessoal daquilo que nós cremos, mas Kim e Floyd não se identificaram comigo, se identificaram com Cristo Jesus. Eles me escutaram, e eles me escutaram e ouviram aquilo que eu tinha para dizer. Na refeição, eles compartilharam o evangelho comigo. Depois a esposa me deu um momento de conversa agradável. Graças a esses grandes homens, a minha vida foi transformada. Eu comecei a perceber o que era o verdadeiro evangelho. Por meio de uma atitude comum, de convidar uma pessoa para uma refeição, aquela mulher começou a perceber o que é o cristianismo, e só depois de 2 anos, ela entrou dentro de uma igreja evangélica. Eles não tiveram pressas, eles começaram a testemunhar do evangelho. E quando essa mulher olhou para a vida desse pastor e toda a sua família, ela ficou encantada com aquilo como eles viviam e como eles lidavam com as coisas. Esse pastor foi um exemplo para aquela mulher. O texto que nós lemos fala de um homem piedoso e que a sua atitude marca gerações. Se vocês observaram a liturgia, todos os nossos textos que nós lemos está dentro daquilo que é conhecido uma estrutura do saltério. Se você observar na sua Bíblia, todas essas palavras, ou na verdade esse salmo, tanto do versículo 111, do salmo 111, até o salmo 117, ora ele começa com a expressão aleluia, ora ele termina com a expressão aleluia. Você pode observar aí que o salmo 111 começa aleluia, o salmo 112 começa com aleluia, o salmo 114 não tem aleluia, não tem. O 115 ele termina com aleluia, o 116 termina com aleluia, e o 117 também termina com aleluia. Naquela época, eles gostavam de usar algumas formas para a memorização das pessoas, e isso é como se fosse um quiasmo. O primeiro salmo, o salmo 111, está totalmente direcionado com o salmo 117. O salmo 112 está totalmente direcionado com o salmo 116. O salmo 113 está totalmente direcionado com o salmo 115. E tem um salmo no meio, que é o salmo 114, que não tem aleluia. E esse salmo tem uma linguagem mostrando sobre a libertação do povo no Egito. Então esse saltério, esse grupo de saltério, conhecido como os salmos de aleluia, eles eram cantados, entoados, quando o povo estava caminhando para Jerusalém, para adorar ao Senhor, e eles poderiam relembrar quem Deus é, aquilo que Deus tinha feito por eles, e como eles deveriam viver. E o Salmo 112 mostra como a igreja do Senhor deve viver nesse mundo caído.
Assim, meus amados irmãos, o Salmo 112, ele quer nos ensinar nessa noite que devemos obedecer alegremente os mandamentos do Senhor, pois a obediência a Ele transforma a nossa vida, e isso é piedade. Em resumo, é isso que o texto está querendo nos ensinar, que devemos obedecer alegremente os mandamentos do Senhor, pois a obediência gera transformação, e isso é piedade. A piedade é a obediência aos mandatos do Senhor. E a primeira realidade que o Salmo 112 nos mostra é que nós devemos ter alegria plena na lei do Senhor. Volte seus olhos para o texto e observe aí o versículo 1. O texto nos diz o seguinte: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O Salmo 111 e o Salmo 112 é como se fosse um espelho. O Salmo 111 é um espelho do Salmo 112. O Salmo 111, ele fala de um Deus que é memorável, que ele fez maravilhas e o povo pode lembrar dos feitos de Deus. O Salmo 112 mostra que, à luz daquilo que Deus é, como nós precisamos viver. E é interessante, irmãos, que os homens daquela época, inspirados pelo Espírito Santo, com certeza, eles usavam algumas técnicas para a memorização. E aqui, tanto o Salmo 111 como o Salmo 112 é um acróstico. Você lembra do acróstico, com certeza. Talvez se você for professor ou professor, você sabe que um dia os seus alunos fizeram um acróstico com o nome professor. A, P é paciência, R é sorridente, e por aí vai. O, otimismo, e aí por aí vai. Pois tanto o Salmo 111 como o Salmo 112 é um acróstico do alfabeto hebraico. Cada linha, não cada versículo, mas cada linha desse salmo, tanto do Salmo 111 como do Salmo 112, é uma letra do alfabeto hebraico. Mas o que isso importa com a minha vida? Deus está querendo chamar a atenção dos seus leitores originais e a nossa atenção sobre como nós devemos viver. Se o Salmo 111 termina da seguinte forma: o temor do Senhor, versículo 10 do Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela a prudência a todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. O Salmo 112, ele começa dizendo: louvado seja o Senhor. Se esse Deus que foi se apresentado no Salmo 111, fala sobre esse Deus maravilhoso, e aquele que é um Deus maravilhoso deve temer a Deus, o Salmo 112 mostra como nós devemos viver, e ele começa com essa expressão: bem-aventurado, ou feliz é aquele que teme, ou feliz é um homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Talvez essa relação entre temer ao Senhor ou obedecer à lei não seja algo tão bom para as nossas vidas. Parece que nós queremos mais quebrar a lei do Senhor do que viver debaixo da lei do Senhor, porque lei não é sinônimo de gratidão. Talvez na nossa mente a lei é sinônimo de escravidão. Mas observe como o Salmo ele começa falando sobre que esse salmista ele tem prazer na lei do Senhor. Ele se alegra na lei do Senhor. Será que esse é o seu entendimento? Nós lemos antes do sermão sobre a realidade do Salmo 1, que fala que o prazer do salmista está onde? Na lei do Senhor. E, consequentemente, o Salmo continua falando que ele será como uma árvore que dá fruto no tempo oportuno. Nós precisamos ter mais prazer na lei do Senhor. Irmãos, não esqueçam disso. Não caia no entendimento que nós estamos no período da graça
Isso quer dizer que a lei não funciona mais para o ser humano. Eu e você, nós temos os 10 mandamentos, a lei moral. Nós precisamos ter prazer nos 10 mandamentos. Como está a sua memorização acerca dos 10 mandamentos? Vamos fazer um teste? Será? Será que consegue colocar os 10 mandamentos de cor? Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. O temor a Deus gera automaticamente prazer e deleite na lei do Senhor. Não é como o povo que por muitas vezes temeu a vara, mas não teve deleite na lei do Senhor. Lembre-se, os pais podem até ter esse pensamento: o meu filho tem temor a mim, mas só quando eu estou presente. Quando eu viro as costas, ele não tem mais nenhum temor. Talvez a gente é assim também. Nós temos temor ao Senhor quando nós estamos na casa do Senhor. Mas será que nós temos temor do Senhor? Nós temos prazer no Senhor? Nós estamos fora da igreja? O salmista nos chama a atenção que o justo, ou aquele que tem uma vida piedosa, ele tem prazer na lei do Senhor, porque isso é a sua alegria, ele tem prazer nessa alegria. Imagine você estar perdido em um local, você não sabe como sair, e chega uma pessoa e diz: olha, eu posso te ajudar, eu conheço Canoas na palma da minha mão. E aí, onde você quer chegar? Essa pessoa pergunta para você e você automaticamente diz: olha, eu quero chegar em tal lugar. E você diz: não, mas deixa que eu que mando, eu que vou dirigindo aqui, eu que sei o local. Não, eu que sei o local, eu sei para onde eu vou levar você, descanse nas minhas orientações. Mas mesmo assim você continua relutante, dizendo assim: não, quem manda sou eu. Ou muitas vezes é assim que nós estamos diante da lei do Senhor. A lei do Senhor, meus amados irmãos, não é para escravizar a igreja, não é para escravizar a sua vida, é para você ter prazer, e isso é uma proteção para a minha vida e para a sua vida. Tenha prazer na lei do Senhor. Após o salmista mostrar essa realidade que o homem bem-aventurado, ele teme ao Senhor e tem prazer na lei do Senhor, o salmista agora vai colocar dos versículos 2 ao versículo 9, uma série de características desse homem que é justo, mostrando que a vista do justo é um reflexo da lei do Senhor. Se no versículo 1 ele mostra o prazer do justo, agora dos versículos 2 a 9, ele vai nos mostrar a característica do justo, e essas características são um reflexo da lei do Senhor. Observe comigo. Ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, e será abençoada a geração do justo. A primeira realidade que ele mostra é que nós, se temos prazer na lei do Senhor, a nossa descendência será poderosa. A nossa descendência, no versículo 3, ele fala sobre prosperidade e riqueza. A descendência poderosa não é simplesmente uma descendência forte, mas uma descendência que teme ao Senhor, que tem prazer no Senhor, e que, por meio da sua vida, mostra o Deus a qual ela crê. Se nós queremos deixar um legado para esse mundo, nós precisamos cada vez mais amar a lei do Senhor, para que aquilo que eu conheço sobre a lei do Senhor, eu possa passar para as outras gerações. Se você entende sobre aquilo que é a fé reformada, ela tem um prazer de ensinar as crianças. Ela tem um prazer de mostrar que as crianças, dentro do pacto da graça,
Nós precisamos ensiná-las a verdade, porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Nós não estamos dizendo que toda a nossa descendência será salva, mas é interessante observar como Deus, de forma soberana, em meio muitas das nossas famílias que não conhecem a Cristo Jesus, Ele salva alguém para ser luz para aquela família. Ele salva aquela pessoa e aquela geração começa a testemunhar das verdades do Senhor, seus filhos, mas também para os parentes. Essa é a primeira característica que mostra que aqueles que temem ao Senhor têm uma descendência poderosa na terra, e serão abençoados e serão prósperos. Não é aqui, talvez, na nossa mente, a questão da teologia da prosperidade, quando há uma mente que diz, se você servir a Deus, com certeza você será rico. Esse não é o ponto aqui que o texto está querendo nos chamar a atenção. Mas quando você teme ao Senhor, vive de maneira digna, exerce o seu bom trabalho, Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai te dar sustento. Deus, Ele vai usar aquilo que você tem recebido para abençoar outras pessoas, e você vai observar que no final do Salmo Ele vai trazer essa ideia. Mas não só isso, esse homem que teme ao Senhor, que ama a lei do Senhor, ele é luz em meio às trevas. Versículo 4, ele diz, o justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Esse homem, ele é luz em meio às trevas. Essa é uma realidade que nós, como povo do Senhor, sempre precisamos entender. Cristo Jesus, é bem verdade que Ele é a luz do mundo, mas Ele também nos diz que nós somos também a luz desse mundo. Viver para a glória de Deus significa dizer que nós somos luz em meio a esse mundo. Como nós carecemos disso, né, meus amados irmãos? Quando nós olhamos para a nossa sociedade sem padrão nenhum moral, sem firmeza naquilo que crê, uma hora crê numa coisa, outra hora crê numa coisa, outra coisa. Nós precisamos ser luz para esse mundo, mas o ser luz envolve misericórdia. E eu lembro que certo pastor, ele falando sobre essa realidade de misericórdia, ele disse que misericórdia tem perna, e que certa vez uma senhora, andando na igreja, ela caiu, e o rapaz, um jovem do lado, só olhou para a senhora que caiu e disse, misericórdia. Automaticamente um outro irmão olhou para ele e disse, a misericórdia, ela tem perna, vai e ajuda o próximo. A misericórdia, meus amados irmãos, ela não é só um ato de nós ficarmos como se fosse um conhecimento e guardado na nossa mente, não tem como. A misericórdia, ela naturalmente tem que ter uma atitude para com o próximo. E você só consegue fazer isso porque você alcançou ou você recebeu a misericórdia. Lembre-se quem você era. Lembre-se aonde você estava, como estava a sua vida desgarrada do Senhor, e Deus usou da sua misericórdia, usando a vida de outras pessoas, talvez até a internet, ou tantas outras coisas, para falar do amor e da misericórdia de Cristo Jesus para a sua vida. E hoje você está aqui. O justo, ele vive em um mundo em trevas, mas ele é luz nesse mundo e exerce a misericórdia para com o próximo. O texto continua falando sobre que ele tem um coração confiante no Senhor. Verso 6, ele diz, não será jamais abalado,
Será dito em memória eterna, não se atemoriza das más notícias e o seu coração é firmado, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprir nos seus adversários o seu desejo. Esse homem, ele é abençoado, a sua vida é próspera, ele vive nesse mundo, mas ele é luz, e sendo luz, ele é misericordioso, mas o seu coração não está firmado naquilo que é momentâneo nesse mundo. Quando começou a pandemia no nosso Brasil, às vezes nós vimos algumas coisas acontecerem, né? Pessoas irem ao supermercado e talvez acabou o mundo vai acabar. E colocavam um monte de coisa dentro dos sacos e o mundo vai acabar. Coração firmado nas coisas passageiras. Coração firmado não na revelação bíblica. Deus tem o seu tempo para restaurar esse mundo. E não vai ser por meio de pandemias, tenha certeza disso. A Bíblia fala que ele vai voltar como um ladrão. Um piscar de olhos. Mas diante das circunstâncias que nós vivemos, o coração desse homem piedoso, ele está firmado não nesse mundo, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Será que é dessa forma que você está firmado? Ou com as lutas que você tem, logo perde o seu foco no Evangelho, logo você se decepciona. Eu não estou aqui negando que há momentos na nossa caminhada cristã que parece que Deus não está presente. Há momentos na nossa caminhada cristã que nós nos questionamos, até como o profeta Abacuque: até quando, Senhor, até quando? Há momentos na nossa caminhada cristã que nós tomamos a atitude de Asaf e olhando para os ímpios, achando, que vida bela, e quase os nossos pés se resvalam. Mas o nosso desafio como povo do Senhor, que quer ter uma vida piedosa, é não olhar para a insatisfação ou para as coisas momentâneas desse mundo, mas sim para aquilo que está firmado na palavra do Senhor. E você só vai conseguir ficar firmado nessa revelação bíblica se você conhecê-la, se você tiver mais prazer na lei do Senhor. Esse homem, ele usa dos seus bens para quê? Para ajudar o próximo. Versículo 8, 9 diz o seguinte: distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos muito sérios no que toca à finança. Mas por muitas vezes, na nossa mentalidade se eu dou o meu dízimo e oferta, pronto, já estou cumprindo com aquilo que Deus me ordenou. Mas observe que como esse homem, ele não só cumpre com as suas atribuições graciosamente, mas ele ajuda outras pessoas. Como está a sua piedade no que toca a parte financeira? Será que você tem reservado uma parte para ajudar uma outra pessoa? Eu não estou dizendo aqui que você tem que dar o seu dinheiro para qualquer pessoa que está em algum local assim. Não estou querendo falar isso. Talvez dessa forma você vai aumentar o desejo de ele ficar no meio da rua. Mas nós, por muitas vezes, pegamos o nosso dinheiro e guardamos numa poupança. Enquanto Deus tem nos dado bênçãos para ajudar os outros, a obra do Senhor e tantas outras coisas.
Um homem piedoso, ele tem sim uma piedade nas suas finanças ao ponto de ajudar uma outra pessoa. Será que é isso que estamos fazendo? Como tem sido o seu coração? Lembre-se, Paulo fala que a avareza é idolatria. Será que você tem tanto amor ao seu dinheiro que 10% você devolve à casa do Senhor, outro tanto você oferta para a obra do Senhor, e o resto você gasta só com os seus prazeres? Você precisa ainda buscar uma vida piedosa na sua finança também. Isso também é espiritual. Mas há uma consequência lógica nesse último ponto. Que se no versículo 1 ele falou sobre que o prazer dele é a lei do Senhor, se nos versículos 2 até os versículos 9 ele mostrou a característica do homem piedoso, do homem justo, agora ele mostra a realidade da vida do homem piedoso, a reação contra o justo que se alegra na lei do Senhor. Verso 10 nos diz: o perverso vê e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Após a queda, essa relação vai durar até a volta de Cristo Jesus. Aqueles que temem ao Senhor vão ser perseguidos por aqueles que não temem ao Senhor. E lembre-se, só há duas nações nesse mundo, ou dois povos: os descendentes da mulher, os descendentes da serpente. Os nomes aí são para facilitar a nossa vida, mas biblicamente falando, só há duas nações, dois povos. Isso nos mostra em Gênesis capítulo 3, verso 15. Os descendentes da mulher, o povo de Deus, e o descendente da serpente. E o descendente da serpente, ele vai querer destruir os descendentes da mulher. Ao longo da revelação bíblica nós podemos ver isso. Nós podemos ver Faraó querendo destruir as crianças, e a Bíblia fala que quanto mais crescia, quanto mais multiplicava, quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais Deus crescia o povo de Deus. Nós podemos ver isso no tempo de Cristo Jesus com Herodes, ele tentando mais uma vez destruir o povo de Deus, querendo matar as crianças, mas Deus de forma soberana protege o seu povo, e isso é essa verdade que é a nossa esperança. Mesmo diante desse mundo caído, nós vamos sofrer perseguições. Talvez, mas Marcelo, nós não sofremos perseguições. Talvez você pode olhar a internet e perceber como vários cristãos estão morrendo em outras nações. Mas não só isso, em nosso Brasil também. Sofremos perseguições ideológicas. Se você defender ou crer em uma verdade dentro de uma faculdade, é capaz de o pessoal lhe apedrejar. Eu creio que não deve matar as crianças. Antiquadro. Eu creio que o casal é constituído por um homem e uma mulher. É antiquadro. O que é isso? Perseguição. E isso vai acontecer, meus amados irmãos, até a volta de Cristo Jesus. Mas nós temos uma certeza, que os perversos não vão prevalecer. E a ceia do Senhor nos lembra disso. E aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário nos lembra disso. Que esse mundo já foi crucificado com Cristo, e agora eu tenho que viver para a glória de Deus, na certeza que um dia Deus há de trazer, ou vai resgatar a sua noiva. Enquanto isso não acontece, eu e você devemos viver uma vida piedosa, para a glória de Deus. Rosário, ela encontrou
um pastor muito piedoso, e nós podemos perceber vários homens e mulheres que são tementes a Deus. Mas nós sabemos que esse salmo não fala de um homem qualquer. Esse salmo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, esse salmo está falando daquele que venceu a morte por mim e por você. Observe, por favor, o Salmo 111, que vai mostrar as características de quem Deus é. Se você observar o versículo 4 do Salmo 111, diz o seguinte: Ele fez memorável as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Observe agora o versículo 4 do Salmo 112. Ele diz: ao justo nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Quem foi misericordioso para com a sua vida, para com a minha vida? Jesus Cristo. Mas não só isso, observe mais uma vez o Salmo 111, o versículo 7. Diz o seguinte: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Agora, olhe o Salmo 112, verso 3, ele diz que na casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quem é que ele está falando? Da justiça de Cristo Jesus, que nós não somos aceitos por Deus por causa da nossa justiça. Quem de nós poderíamos estar diante de um Deus justo por causa dos nossos pecados? Ninguém. Mas nós sabemos aquele que é totalmente justo, Cristo Jesus. Mas o salmista ainda faz várias ligações, e a última que eu quero chamar a sua atenção, que está no versículo 15 do Salmo 111, do versículo 5 do Salmo 111, ele diz: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Salmo 112, verso 9, ele diz: distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, a sua aliança permanece para sempre. Talvez você está com o fardo da sua lida com a vida cristã, mas lembre-se que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e a sua aliança permanece para sempre. Mesmo quando você é infiel, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. E é por causa disso que esse salmo, ele fala da fidelidade, da piedade, da obra do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai, que intercede por mim e por você, aquele que vela pela sua vida. Talvez hoje você ainda não está vivendo de uma vida piedosa, descrita aqui no Salmo 112. Se arrependa, viva para Deus, entenda que um dia Ele vai resgatar a sua igreja, e Ele que nos convoca para que eu e você possamos ser luz para esse mundo. Uma vida piedosa é uma vida que obedece à lei do Senhor, porque nós temos prazer na lei do Senhor. Nós vamos mostrar para as outras pessoas aquilo que está no nosso coração é a lei do Senhor, e aquilo que nós fazemos é com base na lei do Senhor. E mesmo que os perversos se levantem contra nós, nós temos certeza que um dia eles vão perecer. Se nessa noite você entrou aqui e ainda não se rendeu ao Evangelho, lembre-se de uma coisa: a sua justiça, a palavra nos diz que é trapo de imundícia. Você não pode ser aceito diante de Deus por aquilo que você faz, porque tudo aquilo que você faz é infinitamente menor daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E o que eu devo fazer? Se arrependa dos seus pecados. Creia naquele que venceu a morte por você
e viva pela fé nele, e ele vai transformar a sua vida de glória em glória, para a própria glória dele, não para os desejos do seu coração, mas para que você viva para ele. Se arrependa. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, mas creia. Vamos orar. Ah, Senhor, o padrão da tua lei é um padrão alto. Por muitas vezes o nosso coração não está afincado de ter Deus como nosso único Salvador. Por muitas vezes o nosso coração está cheio de ídolos. Por muitas vezes, ó Pai, nós falamos o Teu nome em vão. Por muitas vezes, Senhor, o dia do Senhor não é um dia deleitoso. Ter o prazer na casa do Senhor não é mais prazer. Muitas vezes, Senhor, nós não honramos a liderança. Nós matamos outras pessoas no nosso coração. Nós desejamos outras mulheres. Nós temos um coração ingrato. Nós somos tão cobiçosos, não temos satisfação ou contentamento na Tua lei. Mas obrigado porque Cristo Jesus cumpriu perfeitamente a lei, o justo. Mais uma vez, pela sua misericórdia e graça, Ele nos convoca a ter prazer na Tua lei e refletir aquilo que o Senhor é. Por isso, ó Deus, nos ajuda a viver uma vida piedosa. Nos ajuda, ó Pai, a ter uma geração poderosa que proclama as Tuas verdades, que viva para a glória do Teu nome. Nos ajuda, ó Pai, a usar aquilo que o Senhor tem nos dado para abençoar a Tua igreja e a outras pessoas. Nos ajuda, ó Pai, a ser luz para esse mundo e a usar daquilo que o Senhor tem nos dado com misericórdia para com outras pessoas. Nos ajuda, ó Pai, a ter uma confiança inabalada naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor há de fazer. Para que o nosso coração possa estar contente e satisfeito no Senhor, não nas coisas passageiras desse mundo. Faz isso, ó Pai, para que nosso coração não esteja fincado nesse mundo que é passageiro. E aqueles que ainda não se renderam ao Evangelho, chama para que eles possam entender quem o Senhor é e desfrutar de uma vida feliz no mundo caído e tendo paz com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.